praticar o bem. Se você quer ser referência, você tem que praticar o bem. Porque a prática do bem é que vai lapidar o seu nariz, vai lapidar a sua alma, o seu espírito. Vai ser um apoio para que você corrija os defeitos que você tem. Vai ser um indicador, né, do quanto você está se aprimorando no caminho de Deus. Por isso a prática do bem é fundamental. A terceira característica, né, a sua prática tem que estar de acordo com a sua fala. Você não pode dizer uma coisa e fazer o contrário, né? Aquela máxima, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas não vale no céu, né? E a nisso, Allah subhanahu wa ta'ala chamou a atenção de Deus Altíssimo, e aí os Adabina e mata por uma barata pago. Ó aqueles que creram, por que vocês dizem aquilo que vocês não fazem? Então, para você ser um exemplo, o que você fala tem que estar em concordância com o que você faz, com a sua atitude, com a sua ação. Só assim as pessoas vão realmente olhar para você como um referencial. A quarta característica, né, tem que ser uma pessoa que tem muita força de vontade. Por quê? Porque para você ser um exemplo, você tem que ser uma pessoa paciente. Paciente, né, na lapidação da sua alma. Paciente, né, em estar procurando praticar a religião. Ser paciente em estar se afastando das coisas erradas. Ser paciente para quando as pessoas olharem você como um referencial e não quiserem seguir o seu exemplo e vierem com agressões, você se manter firme. Porque acontece que quando você é exemplo, as pessoas que não seguem e não querem seguir, quando olham para você, né, é como se estivesse tomando um tapa-luva de milica na cara, né? Por isso, a tendência delas é o quê? É apontar o dedo, tentando te agredir e te dissuadir de continuar no caminho. Quem mais sofre com isso, na verdade, são as mulheres muçulmanas. Esse é um grande exemplo. Saem com hijab, né? A maioria das mulheres que falam, as mulheres que usam hijab, são as senhoras de mais idade, né? Para chegar, minha filha, para que você vai usar isso? Você é tão jovem, por que elas se sentem tão afetadas assim? Porque elas sabem, na verdade, é a postura que elas tinham que está tomando e não tomam, né? Então aquilo ali, você está jogando na cara das pessoas o tempo todo quando você é exemplo. Então você tem que ser firme para poder se manter forte diante de todos esses obstáculos que aparecem. A quinta característica, você tem que se embelezar com as boas qualidades. Você tem que ser uma pessoa, né, que é caridosa, misericordiosa, tem que ter um olhar afável para as pessoas, né, tem que tratar as pessoas bem, né, tem que ser uma pessoa corajosa, né, tem que ser, e tem todas essas qualidades que são fundamentais para um ser humano e são mais importantes ainda no muçulmano. Então ele tem que tentar ao máximo, né, se embelezar com as melhores características possíveis. E a sexta característica, né, que é um ponto fundamental, né, é levar o seu exemplo, a sua orientação, da melhor forma possível. Sempre com boas palavras, sempre de forma delicada, de forma suave, né. Infelizmente, as pessoas tendem a fazer uma ideia errada do que é ser exemplo, do que é ser um referencial. Elas acham que para você ser exemplo, ser um referencial, você tem que estar sempre com a cara amarrada, duro com as pessoas, falando firme, pesado, né? Sempre mandando, ordenando, proibindo, né? Na verdade, as pessoas que adotam essa característica não fazem nada além de afastar as pessoas de si. E a isso chamou a atenção Allah subhanahu wa ta'ala, se referindo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ao dizer, se você fosse uma pessoa áspera, com um coração duro, as pessoas teriam se afastado de você. Então, tratar bem as pessoas, na hora de ser um exemplo, de levar a orientação, é fundamental. Exemplos no Corão estão repletos. Peguemos dois. O profeta Abraão, quando foi se dirigir ao seu pai para dar orientação, né, ele não chegou, Yarabi, ó meu pai. Né, ele usou uma expressão que demonstra carinho, afeto, muito mais ligação, Yarabi. Ele não tem mais proximidade. Com isso, já quebra o gelo inicial para poder chegar com a orientação. Luqman sabe, quando ele se dirigiu ao seu filho, ele não disse Yabni, ó meu filho, né? Ele disse Yabnei, né? Uma demonstração de carinho, de afeto na hora de chegar. Para quê? Quebrar com o gelo, para poder entrar em seguida com a orientação. Então você ser delicado, ser suave, né, na orientação do exemplo é fundamental. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele diz, né, a delicadeza nunca entrou em nada sem que a tivesse enfeitado. E a rispidez nunca entrou
Uma característica do muçulmano é estar sempre levando a orientação com um sorriso, com delicadeza, com boas palavras. Vamos pegar dois exemplos da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que demonstram isso. Uma vez um jovem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: profeta, para mim está tudo maravilhoso, só tem uma coisa que eu não consigo fazer, não está difícil para mim de resistir, né? Que é a questão da relação sexual. Permita que eu cometa o adultério. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viram aquilo, todos eles se levantaram, né? Querendo partir para cima do garoto. Como é que você ousa falar um negócio desse do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qual foi a postura do profeta? Para todo mundo. Chegou para aquele jovem e falou: vem cá, você gostaria que fizesse isso com a sua mãe? Gostaria que fizesse isso com a sua tia, com a sua filha, com a sua esposa, com a sua irmã? Aí eu falei: não. Ele: pois é, se você fizer o adultério, você vai estar fazendo com a mãe de alguém, com a irmã de alguém, com a tia de alguém, com a filha de alguém. Então você não pode querer dos outros o que você não quer para si mesmo. Aí o garoto parou. Aí Deus, o profeta colocou a mão no coração do garoto e fez uma súplica. Allah, alivie, né, esse fato que está no coração dele. Aí ele falou: foi o profeta sallallahu alaihi wasallam terminar essa súplica, que é como se aquilo nunca tivesse feito parte, né, da minha natureza. Eu passei a resistir firmemente à tentação. E na verdade, o muçulmano ele tem a obrigação principal de ser referência antes de ser fora de casa, é ser dentro de casa. E todas essas características, né, tem que estar funcionando nele dentro de casa antes de funcionar fora de casa. Infelizmente, muitos dos muçulmanos hoje em dia, né, quando saem fora de casa, você vê eles sorridentes, né, sempre com palavras delicadas, né, sempre tratando os outros com paciência. É só entrar dentro de casa, o cara fecha a cara, sempre gritando, sempre reclamando, né, nunca nada está bom. Como é que essa pessoa vai conseguir ser referência para os filhos? Uma vez que ele cria uma barreira entre ele e os filhos, né? Então, antes de mais nada, a obrigação do muçulmano é ser um referencial dentro de casa. Diz o profeta Muhammad: todos vocês são pastores e todos vocês são responsáveis pelo seu rebanho. Uma vez que você consegue ser uma referência dentro de casa, aí sim, você parte para ser uma referência fora de casa. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم يقول المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, que a bênção e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros, seus seguidores até o dia do juízo final. Como última característica, para quem quer ser um exemplo, uma referência, temos conhecimento. É fundamental que você conheça para você poder servir de exemplo. Como é que você vai ser um exemplo, uma referência de algo que você desconhece? Por isso, o Islã colocou como uma obrigação para cada muçulmano a busca do conhecimento. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando do ilm, farida ala kulli muslim. A busca do conhecimento é uma obrigação que recai sobre cada muçulmano.